Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando. Aqui nós discutimos estratégias que vão levar você a caminhos para reduzir o imposto do provedor de internet em até 20% e de forma totalmente legalizada. Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Carlos Godoy. Bom, e o tema de hoje é Funtel. É um fundo para desenvolvimento tecnológico das telecomunicações. E eu já tenho logo uma pergunta para você, Godoy. Funtel, ele é primo do FUST? O que é o Funtel, na verdade? O Funtel, vamos considerar assim, primo do FUST, né? Porque ele foi criado logo depois do FUST, né? No mesmo ano, 2000, e incide sobre a mesma base, que é o faturamento, que eles chamam de faturamento líquido de uma empresa de telecomunicações. Esse faturamento líquido é menos o bruto, menos o ICMS, PIS e COFINS? Isso, a maneira de cálculo é da mesma forma do que do FUST, pega o faturamento da empresa para serviços de telecomunicações, substitui o ICMS pago, o PIS e o COFINS pagos e dá então um faturamento líquido, que eles chamam. E sobre esse faturamento líquido incide a alíquota de 0,5%, ao contrário do FUST, que é 1%. Né? Perfeito. E qual a finalidade desse fundo, Godoy? Esse fundo ele foi criado para fomentar o desenvolvimento de software e hardware como tecnologias para a aplicação em telecomunicações. O recolhimento do Funtel é obrigatório? O recolhimento do Funtel é obrigatório para todas as empresas que prestam serviço de telecomunicações que não estão na opção Simples Nacional. Perfeito. E de quanto em quanto tempo eu tenho que declarar ou recolher o FUST, Godoy? O FUST, na verdade, o Funtel, na verdade, ele não tem uma declaração de Funtel. A declaração de Funtel é o próprio preenchimento do boleto do Funtel lá no sistema de geração de boletos para débitos federais, né, no site da Receita Federal. Então, você não declara igual que acontece lá no FUST. No FUST você declara sempre a sua receita, e mesmo que você não vá pagar o FUST. E lá o FUST, quem toma conta é a Anatel, quem faz a gestão é a Anatel, e ela emite o boleto se você não for do Simples Nacional. Já na Receita Federal, se você não é do Simples Nacional, você vai lá e gera o boleto de forma direta, né? Faz o cálculo e gera o boleto já com esse valor, né? Existe uma data específica para este recolhimento acontecer? O recolhimento é no último dia útil do mês seguinte ao faturamento, né? Então, faturamento de janeiro, você paga até o último dia útil de fevereiro. Certo. E o Funtel ele incide sobre o faturamento somente do SCM ou de algum outro serviço também? De todos os serviços de telecomunicações, né? Então, SCM, TV por assinatura, né? SEAC, telefonia fixa, STFC, né? Então, todo serviço de telecomunicações é incidido o Funtel. E onde as empresas costumam errar mais aí neste recolhimento do Funtel? Existe uma... O cálculo tem como dedução do valor bruto o valor de pagamento do ICMS. O pessoal costuma confundir, assim como confunde lá no FUST, pagamento e recolhimento, né? Para uma empresa que não está no Simples, o ICMS é débito e crédito. Então, às vezes, o valor pago não quer dizer que é a alíquota em cima do faturamento bruto. Então, coloca lá o valor pago e, na verdade, vai deduzir menos do que tem direito, né? Ótimo.
E há alguma plataforma específica para o cálculo e a emissão das guias do recolhimento do Funtel? Não, a plataforma de emissão do documento de recolhimento do Funtel é uma plataforma genérica do Ministério da Fazenda, onde que vários recolhimentos do governo federal são feitos lá. Então você coloca lá o código do Funtel e ela gera todo o boleto para ser pago. Ele gera alguma vantagem para o prestador? Ou para alguém, né? O Funtel, né, foi feito com o objetivo de financiar, né, esses projetos tecnológicos na área de telecom. Apesar disso, esse objetivo não tem sido totalmente cumprido. No ano passado fizeram um esforço e liberaram uma quantidade maior de recursos para esse tipo de fomento. E se eu não declarar ou recolher o Funtel, o que acontece? Bem, eu vou contar uma historinha aqui, que logo depois que foi instituído o Funtel, que foi alguns meses depois do FUST, as operadoras de telecomunicações, elas entraram na justiça, porque achavam que, acho até que elas têm razão na época, tinham razão na época, é um recolhimento, é um pagamento em cima de uma mesma base, coisa que não está previsto isso na Constituição. Se você tem alguma coisa incidindo sobre uma determinada base, não pode incidir outros tributos, mas é o mesmo do FUST, né? Só que o FUST calcula 1% e o Funtel meio, né? E aí esse negócio ficou rodando muito tempo na justiça e não existia uma maneira fácil de se emitir a guia de recolhimento de Funtel, né? Então, o processo tramitando na justiça, ninguém dava informação como recolher o Funtel. Depois o governo fez um aplicativo, né, para emissão de guias, dessas guias de pagamento da Receita Federal e demais órgãos do governo federal, e lá não cabia, não funcionava o código do Funtel, né? E inclusive uma quantidade bastante grande de empresas, talvez a maioria delas, não fazia o recolhimento do Funtel, né? Por quê? O processo na justiça, ninguém dando informação, o aplicativo não funcionando. Quem quisesse tinha que ir na papelaria, comprar lá um formulário de recolhimento, preencher com uma máquina de datilografia, coisa que já estava ultrapassada, e para poder fazer esse recolhimento. Então, a maioria não fez esse recolhimento, e quando chegou lá por volta de 2013, aí o gestor, a entidade gestora, né, que é um comitê do Funtel, esclareceu as regras, colocou todo um esquema de, inclusive, um acordo com a Anatel para que tudo que a Anatel fiscalizasse sobre FUST, o Ministério fosse informado, né? Aí, a partir dessa data que começou a se cobrar o Funtel das empresas, porque como não tem declaração, se você não for lá e não emitir o boleto, o Ministério das Comunicações não fica sabendo que você deve o Funtel, e então não sai lá na certidão de débitos federais. Você não pagou, não declarou, não pagou, e lá não sai nada. E eles só vão descobrir quando a Anatel informar, né? Então, atualmente, a Anatel fiscaliza 100% das empresas que não estão no Simples. Então,
essas fiscalizações, elas são enviadas cópias para o Ministério, e aí sim o Ministério vai tomar ciência que existe uma empresa que não pagou o Funtel. Né? Ela vai verificar lá sobre os recebimentos de Funtel e vai verificar que não foi pago, e aí vai abrir um processo de cobrança contra as empresas. Na época que se começou após 2013 mais ou menos, começou essa parceria Anatel-Ministério, algumas empresas tiveram os processos assim se desenrolando à revelia, porque o pessoal que mexia no processo lá no Ministério não ia saber se a empresa tinha mudado de endereço ou não, e usava aquele endereço lá de anos atrás, né? E às vezes a empresa tinha mudado de lugar, e aquele processo a empresa só ia descobrir quando fosse feita uma cobrança da dívida ativa. Aí sim eles iam procurar o endereço da empresa, e aí o cara às vezes tinha um susto enorme, né? Porque a Anatel, se não recebesse algumas informações da prestadora sobre o fuste, ela arbitrava valores assim do tipo milhões de fuste, né? Porque ela achava que era como se fosse uma operadora, né? E aí esses milhões iam parar lá no Ministério, e o Ministério fazia também cobrança de milhões, né? Então, de posse dos processos da Anatel, a empresa resolvia tudo, né? Porque como não houve fato gerador, não podia cobrar esse valor, né? E ele não tinha conhecimento do processo que constava no Ministério das Comunicações. E aí, lá na frente, ele ia ter um susto muito grande, né? Porque a Anatel só manda o inicial. O final a Anatel não manda. Eu achei que tal empresa deve 5 milhões. Aí manda lá para o Ministério. E aí, quando ela descobre que realmente a empresa deve só R$500, ela não manda essa informação para o Ministério, e o Ministério continua cobrando 5 milhões, certo? E aí é um outro processo que tem que ser defendido da mesma forma que foi defendido o processo lá na Anatel, né? E nós já falamos lá na Anatel sobre esse fato, e a Anatel disse que não seria uma obrigação dela mandar o inicial, e não conseguimos que ela aceitasse que tinha que mandar o final também, né? Bem, um fato aconteceu lá na Anatel, que essa história de arbitrar esses valores estapafúrdios para as PPPs, né, deixou de existir, né? Então, pelo menos esse susto grande os provedores não vão ter mais. Menos mal, né? Então, esse é a condição que pode existir, né? A cobrança via através de uma fiscalização da Anatel, que informou o Ministério que existe alguém que deveria pagar o Funtel lá no Ministério. É uma obrigação que o provedor tem que se preocupar. É importante que ele se preocupe em cumprir com ela, né? Para que ele acabe não onerando o processo dele, né? Porque uma vez que você tem que discutir isso e vai, então existe todo um custo por detrás disso. Sim, porque quando o órgão verifica que você não declarou, ou seja, você não emitiu o boleto para dizer que está devendo e não pagou, né? É como se fosse uma sonegação, né? E aí existe uma multa extra além das multas de atraso. Bastante. Então fica mais caro. Fica bem mais caro, com certeza. Pode ir, Danilo.
Você tem um exemplo de como fazer essa declaração? Quais são os dados necessários, os cálculos do Funtel? Então, para você fazer a declaração, você tem que chegar no valor da receita líquida, né? É a receita bruta menos o ICMS pago, a alíquota cheia, para os serviços que não são do SEAC, né? E menos PIS, menos COFINS. Você chega na receita líquida, aplica a alíquota de 0,5%, é o valor que você tem que fazer para emitir lá o boleto no sistema da Receita Federal. Né? O prazo limite para fazer esse pagamento é até o dia 31 do mês seguinte, né? Do faturamento. É o último dia útil do mês seguinte. Último dia útil do mês seguinte. Isso. E se aconteceu porventura de eu não conseguir pagar o boleto até essa data, eu vou sofrer sanções, alguma sanção por conta disso? Você vai sofrer as sanções de atraso do pagamento da taxa, né, do fundo. Legal. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui da Carolina Oliveira, que ela está perguntando aonde exatamente que o FUST e o Funtel ele é declarado. Pois é, o FUST, quem gerencia, né, o FUST, o órgão gestor, é a Anatel. Então, a declaração é feita no SFUST, lá na Anatel, e o boleto é emitido lá na área de boletos da Anatel. O Funtel, como eu disse aqui, não existe área para declaração, só para a emissão do boleto. A emissão do boleto não é em um local específico como é o Funtel. É o local onde se emite as guias de recolhimento e valores para autarquias e a Fazenda Federal. Não é na plataforma da Anatel? Não é na plataforma da Anatel. Tá? Bom, o que acontece então se esse recolhimento ele for feito fora do prazo? A empresa vai sofrer aí as sanções, as penalidades previstas, né? E para o provedor que nunca fez essa declaração até o momento, o que ele deve fazer? Bem, se o provedor está no débito, né, do Funtel, ou seja, ele não é optante simples, deveria ter pago o Funtel, né, e ele deve fazer essa emissão desse boleto, que na verdade é único, né, em relação à declaração, deve fazer a emissão desse boleto e ir pagando, né, e pagar os mais antigos, primeiramente, porque eles têm mais chance de sofrerem o processo de cobrança, né? Atualmente a Anatel está fiscalizando em 2021 já o ano de 2019, né? E assim que ela abre o processo, o PAF, né? E chega em um determinado valor para o Funtel da prestadora, ela comunica o Ministério. E o Ministério está sendo ágil também e abrindo o processo de cobrança. Abriu o processo de cobrança do Funtel e ele não foi recolhido, ele vai sofrer essa multa extra. Então a empresa de telecomunicações ela deve começar a pagar pelos mais antigos e aí até, né? Porque os mais antigos são mais vulneráveis à fiscalização. Isso, se não for possível pagar tudo ao mesmo tempo, ajeite os mais antigos para que não sofra esse processo. E há uma abertura para negociação, algo do tipo, junto à Anatel? Não, nem junto à Anatel e nem junto ao Ministério, não existe nenhuma negociação a respeito, né, dos débitos anteriores. O que existe possibilidade de negociação é quando cai essa dívida na dívida ativa, que também já é acrescida de honorários advocatícios, né? Lá na dívida ativa cobra. Quer dizer que aumenta mais ainda, né, o custo da contribuição. E aí, sim, lá você pode negociar um prazo para pagamento. Mas é um negócio assim que fica muito caro.
né, devido à quantidade de coisas que vai caindo em cima daquele valor original. Se esse pagamento for feito a maior ou a menor, é possível fazer alguma correção? Sim, é possível fazer uma correção abrindo um processo, né, junto ao órgão gestor do FUST, né? E o crédito vai ser, se comprovado, feito da mesma maneira que são os outros demais créditos em relação à Receita Federal, ao governo federal. Legal. A Carolina Oliveira, ela perguntou aqui, inclusive até sobre o FUST e o Funtel, né, se ele incide sobre os serviços de SVA e SCI. A gente viu que tanto o FUST e o Funtel são fundos, né, contribuições feitas em cima do serviço de telecom, né? Então, isso. É muito importante o prestador observar que quando ele vende um serviço que seja um plano de internet e ele fatura esse serviço como 100% um serviço de telecom e isso vai depois para um recolhimento de FUST, um recolhimento de Funtel, estes dois impostos, né, serão incidentes sobre aquele valor total do telecom que foi faturado, né? Então, a prática de você ter esse conceito bem esclarecido dentro da empresa, ela é muito importante porque ela vai refletir lá na frente com a oneração aí dos tributos, né? Às vezes você está pagando mais imposto do que você deveria pagar. Então, muitas vezes. Deve ser separado, né? O serviço de telecom, né? No caso de provedores de internet, o SCM, que é o serviço de telecom, e o SVA, que é a internet e outros tipos de serviço de SVA, que não contribuirão para a base do cálculo do FUST e do Funtel, né? Dessa forma vai ficar mais barato. E tem que refletir lá no início, né? Faturamento correto que você faturou tem que refletir aí no final, né, dessas declarações. E aproveitando, eu gostaria de perguntar no caso do recolhimento errado. Se eu fiz o recolhimento do Funtel de maneira errada, como que eu devo proceder? Como que eu devo fazer para corrigir isso, Godoy? Pois é, quando você fez o recolhimento errado a menos, basta você fazer uma guia adicional daquele valor que você descobriu que deveria ter pago a mais, né? Agora, quando você fez um recolhimento a maior, como a gente já comentou, você tem que abrir um processo, né, para provar por que você fez aquilo, né, que realmente você deve um valor menor para você obter esse crédito junto ao governo federal. Maravilha. Bem entendido. Chegamos ao fim de mais um podcast do Descomplicando. A gente viu aqui que tanto o FUST quanto o Funtel, né, falando do FUST que a gente viu na live anterior, são impostos incidentes nessa operação. É uma obrigação para empresas que estão fora do Simples Nacional. Então não vamos deixar para fazer esses recolhimentos quando uma possível fiscalização acontecer, porque isso vai onerar demais o seu processo. Então são pequenos detalhes aí, a gente consegue enxugar bastante esse processo e reduzir essa carga tributária aí que é bem elevada. Muito obrigada e até a próxima live. Muito obrigado. Ótimo dia.